exatamente. E aqui tem um Pô, chat, ó. Se quiser escrever alguma coisa, anotar para ficar gravado, fica gravado, ó. Reunião, cultura e espiritualidade. Ó, mandei para ti, tá vendo? tô Isso aí vendo fica aqui. gravado. Vira um documento separado só do que foi escrito. Cara, muito show. É pra quem tem G Suite isso daí, né? Eu acho, né? Esse Meets, né? Aí nós estamos dando as aulas por isso. Quer dizer, aí eu dou aula pela manhã, gravo às vezes, nem dou à noite. Peço para os caras assistirem e depois dialogarem comigo, ou gravo as Porra. duas. Todas as perguntas, todas as questões ficam gravadas num documento, lá no Google Drive, entendeu? Caramba, muito show, cara. Vou pensar seriamente em assinar esse serviço aí, porque agora que eu Não tô é caro, fazendo. não, velho. É mesmo, tô fazendo videoconferência pra caramba, bicho. Melhor pegar um negócio desse, eu acho, né? Então, suas videoconferências são para quê? Para o seu trabalho aí? Rapaz, eu tô fazendo pra tudo, né? Porque faço pro trabalho, né? Sou advogado, né? Então faço pro trabalho, Sim. mas faço também pro. Eu sou coordenador de uma campanha política para vereador de Vitória agora também, de um amigo meu. Ah, é quem? Então, Quem é que vai ver? cara, é um rapaz chamado Pedro Tress. Não sei se você conhece ele. Ele, ele é um cara do PDT, né? É meu amigo desde a infância. E a gente militou no PDT desde 2018 junto, quando eu coordenei a campanha do Ciro Gomes aqui no estado. E aí acabou que a gente vai lançar ele agora. Eu sou coordenador de um Legal, movimento político também, né? O próximo pô, que passo. legal. Então, vai ser show demais. Aí a gente tá lançando ele, se a gente eleger ele, a gente quer começar um movimento dessa ideia, né? Dessa ideia do plano que surgiu com o Ciro e que agora já tá crescendo cada vez mais aí e tal. Não sei se você se amarra na ideia, mas aí é a nossa Não, eu vertente. eu votei no Ciro. Eu votei no Ciro. Ah, então eu Eu tô em votei no Ciro casa. por quê? Eu votei no Ciro por quê? Eu tô em Eu casa. votei no Ciro por uma série de razões. Primeiro, porque o Ciro ele é um cara que conhece demais a economia, etc. E era o único que poderia nos livrar do Bolsonaro no segundo turno. Era o único, pô, Concordo. Concordo que 100% poderia com nos você. livrar. Não foi inteligente da esquerda, não foi inteligente da esquerda do Brasil permitir que ficasse aguardando como uma viúva até o último dia do decreto da morte do Lula, entendeu? Com Foi certeza, uma com burrice, certeza. cara. Foi O uma Ciro, burrice inclusive, falava isso gigantesca. toda hora, né? O Ciro falava que o PT estava praticando quase um estelionato eleitoral, porque não ia ser o Lula que ia concorrer, não ia. E aí eles ficaram até o último momento fingindo que ia ser, de certa forma, para ir acabando pagando o preço. O preço se chama Jair Bolsonaro e tudo que ele está fazendo com o É Brasil uma hoje, né? pressão do caramba. Eu quero ver como nós vamos dar conta disso agora, né? Porra! Lucas, Lucas entrou aí? tá vendo ele aí? Tô. Fala, meu velho. Fala aí, Lucão. Ó, outra coisa. Aqui, deixa eu dar uma ideia, Davi. Aqui eu posso dar aula, olha só. Deixa eu mostrar uma coisa. Quer ver? Aham. Presta atenção. Olha o que eu posso fazer aqui dentro. Olha só. Olha só, presta atenção, ó. Ó. Porra, que maneiro. Você joga a sua tela, né? Pô. Entendeu? Aí você Eu dá posso. aula assim, né? Ué. Aí eu vou e Porra, volto para muito cá e maneiro. tal. Grava tudo. Grava inclusive a tela. Muito Eu tô show, falando para ele cara. aqui, Lucas, do Porra. Google Meet. Eu tô falando para ele aqui do Google Meet, que a gente tá usando na faculdade. Eu posso usar porque é uma liberação da instituição, entendeu? Mas Sim. para quem está trabalhando agora à distância, não tem coisa melhor, bicho. Pô, demais, conhecia não. É tipo um Hangouts com esteroides, assim, tá ligado? É... e é leve, não é pesado, não, é leve. Pô, legal demais. Adorei, velho. Adorei mesmo. Mexer com os projetos aí. Se Deus Não, quiser, com esse projeto. não, isso aqui é massa demais. Dá para ter aqui, dá para fazer uma reunião aqui, Lucas, até 250 pessoas. Que isso? Todo mundo ao vivo. Isso aqui é uma aula, hein? Isso é uma aulaça. Aí, Cara. pô, muito show. Não, a Unida tá se reinventando. Na verdade, o mundo vai se reinventar, né, bicho? Com O certeza, com mundo vai ter que certeza. se reinventar. Esse negócio que está acontecendo é tipo aquela mudança paradigmática da história, sabe? Idade Média, Idade Moderna, Idade Antiga.
antiguidade, medievo, modernidade, quer dizer, acabou, nunca mais o mundo será o mesmo. Véio. Eu concordo com você. Eu tenho até um texto que eu escrevi há um tempo atrás, que é o que vem depois da pós-modernidade, onde eu ficava falando sobre quais eram as minhas expectativas. Eu acho que, na verdade, a gente está entrando no pós-modernidade agora, entendeu? É isso aqui. Eu diria que a pós-modernidade vai acontecer exatamente agora. Ela vai amadurecer agora. Porque ela ainda, a nossa pós-modernidade ou contemporaneidade ainda era muito antagônica, por exemplo, à modernidade, etc., porque era nova, né? Agora as coisas estão se adequando, estão se colocando no lugar. Talvez esse seja um momento significativo da entrada da pós-modernidade, talvez seja esse, né? A gente estava esquentando o banco e agora esse momento pode ser o momento que, de fato, faça a alteração, né? Seria como na Idade Média, a alta Idade Média, talvez a alta pós-modernidade. Entendi. Acho que é possível. Caraca, isso dá uma ideia boa para escrever aí. Muito show. Isso aí, eu acho que é isso. É isso, cara. Eu espero que a gente mude para melhor. No fim, é isso que eu te digo. Aí já é uma outra discussão, né? Se é para melhor, não dá pra Com certeza. Kenny, deixa eu te falar, cara. Eu preparei um roteiro aqui. Eu dei uma pesquisada aqui. O Lucas tá aqui, tá não? Tá aí. Ele tirou o som dele, não sei porquê. Lucas, não precisa tirar o som não, cara. Tirou o som e o vídeo. Porra, figura do caralho. Deixa eu mandar mensagem aqui pra ele. Às vezes caiu a internet dele, ele falou que tava com uma certa dificuldade. Não. Aí voltou. Beleza. Então, Boa. Eu tô tomando uma Caracu, meus amigos. Olha isso. Caracu, velho. Tá frio, né? Rapaz, descobri que é boa, cara. Não esperava, não. Até que é boa. Essa é das antigas, a Caracu é das antigas. Das antigas. A Ambev comprou, fez uma embalagem, porra, muito bonitinha. Me amarrei demais. Mas é isso. Eu preparei um roteiro aqui com 10 perguntas, Kenny. Você vai ver que algumas são mais densas, outras são mais leves. E eu vou deixar você falar, cara. É livre, tá? O Lucas, trouxe ele aqui porque ele tá me ajudando muito nesse projeto agora. Também ele é um cara que ele gosta desse tema. Aqui já é o evento? Aqui já é o negócio? Já é, porra. Já estamos fazendo a entrevista já, cara. Uai! Não é um projeto que vai rolar, que vai... já é? Tá bom, né? Já tá rolando, cara. Isso aí. Que figura, bicho. Você, na verdade, o projeto já existe. Deixa eu te explicar um pouquinho do projeto. O nome é Cidade Fantasma, né? E é um projeto que surgiu com o interesse da gente falar sobre arte nesses tempos que a gente está vivendo, a gente criar um portal principalmente para o Espírito Santo de arte, onde a gente vai dar esse holofote para as pessoas que produzem coisas aqui no estado, produzem coisas interessantes, de qualidade, e ele é aberto, é uma plataforma colaborativa, do qual eu sou o editor, o Lucas vai me ajudar também nessa curadoria, e também sou escritor, e tem um quadro que chama Cidade Entrevista, né, que a gente vai trazer pessoas que a gente acha que tem algo a dizer sobre arte, ainda que seja arte através de uma certa perspectiva, como, por exemplo, a sua perspectiva é a perspectiva espiritual, né, para falar um pouco sobre, para a galera conhecer essas pessoas que fazem um trabalho foda aqui no estado, e você é a primeira pessoa que eu tô chamando, eu acho que você faz um trabalho foda nesse sentido, e a gente pode trocar uma ideia bacana. Depois o produto disso aqui vai ser transcrito e publicado no nosso Medium. Eu vou transcrever tudo e publicar no nosso Medium. E a ideal é que a gente evolua esse canal para uma coisa onde a gente vai conseguir produzir vídeo, na verdade, né? Canal no YouTube e tudo mais. Mas por enquanto a gente vai fazendo assim por videoconferência, e eu sou muito adepto ao faça o que você quer com o que você tem. Então o que a gente tem é isso aqui, então vamos embora. Bora. Talvez depois a gente possa até conversar um pouquinho aqui, Lucas, sobre a questão do Espírito Cultura e Fé nesse espaço, né? Claro, com certeza, sem dúvidas. Já até participei com vocês uma vez, né? E acho que é um projeto irmão, assim como os encontros que o Lucas chegou a fazer também, não sei se ele te contou, da ópera, também é outro projeto irmão
tudo que mexe com o cenário capixaba de arte são projetos irmãos que podem funcionar, seja de maneira conjunta ou de maneira integrada. Para mim é isso aí. Eu acho que é de forma integrada mesmo, porque nós estamos conversando, eu e o Lucas conversamos essa semana passada, sobre a possibilidade de organizarmos o Espírito, Cultura e Fé nesse espaço aqui, marcar um online, não é isso, Lucas? Sim, é isso aí. Até falei com o Dito também. Vamos ver se no final, dependendo do horário, a gente até adiciona ele nessa conversa. Beleza. Show de bola. Fica a critério de vocês. Kenner, vamos lá. Eu primeiro tracei um perfil aqui seu, né? Depois eu vou mandar aqui no WhatsApp, aí você dá uma olhada para mim, conferir para ver se é isso mesmo. Mas pode olhar depois isso aí. Dei uma olhada no seu blog, dei uma lida nele também, no kennerterra.blogspot.com. E também, ó. Mas eu vi que você publicou recentemente lá uma análise, até li a última análise que você publicou. Porque foi uma encheção de saco que fizeram com o livro nosso, aí para não escrever uma resenha numa revista acadêmica, eu escrevi lá para dizer que para mandar pro cara, só para sacanear, para dar uma resposta ao cara. Mas faz tempo que eu não publico nada lá. Não, beleza, sem problemas. Quem sabe aí você não passe a ser um autor aí do nosso médium, quem sabe? Pode ser. Vamos começar. E aí eu trouxe essa ideia, né? A minha ideia nessa nossa conversa é falar um pouquinho da visão espiritual sobre a arte produzida fora dos templos religiosos, né? Tanto que o nome é esse, né? Arte profana. E aí eu queria primeiro começar te perguntando, cara, para você falar um pouquinho da sua relação com esse mundo da arte, da cultura, como um pastor, mas também como ser humano, como cidadão, Kenner. Contar um pouquinho da sua história, como você consome arte e qual é a arte que você consome. Será que você pode bater um papo conosco assim? Show. A minha relação com a arte, ela já é antiga. Antes mesmo da minha experiência protestante, porque a minha experiência cristã é bem antiga. Assim. A minha família é uma família cristã, uma família religiosa, católica, e eu fiz uma transição dentro da tradição cristã, da tradição católica, para o mundo evangélico, né? Antes mesmo dessa experiência, eu sempre gostei muito de banda, de música. Eu tinha uma banda, quando era bem novo, uma banda que fazia músicas na perspectiva mais de protesto, de movimentos underground, etc. Além disso, sempre gostei de literatura. Desde a época da adolescência, sempre li literatura, sempre gostei da literatura brasileira, também as artes visuais. Eu tenho há um bom tempo eu tenho acompanhado a história da arte, sempre gostei de conhecer um pouco de como a estética se desenvolveu historicamente, sempre gostei de visitar espaços com produção de arte visual. Então, assim, a minha relação com a arte, ela precede a minha experiência atual, religiosa, né, espiritual. Na verdade, quando eu fiz essa transição para o mundo protestante, eu meio que comecei a desconfiar dessa experiência artística por uma razão muito simples. A tradição protestante conservadora, ela costuma negar a experiência do mundo, da vida, né? Ela costuma demonizar a arte, fazendo essa diferenciação entre sagrado e profano. Isso não é perfeito. Isso não é próprio do protestante, mas no Brasil o protestantismo ele é muito radical em relação a isso. Então, no início eu tive uma espécie de ato assim, mas mesmo nesse ato eu acabava consumindo arte, mas uma arte que supostamente era sagrada. Entendi. Música vinculada à igreja, arte que era produzida na igreja, etc. Quando eu comecei a estudar, que eu fui para o seminário e fiz teologia e tal, eu comecei a descobrir um outro mundo de reflexão, sabe? E um mundo de reflexão que me mostrava e que me mostra que não há uma divisão entre sagrado e profano na experiência estética. E estática também, porque a experiência, depois eu quero até falar um pouco sobre isso, a experiência estática, ela é muito próxima da experiência estética, são duas intuições profundas da alma humana. Então, quer dizer, eu comecei a perceber que a produção da beleza, que a criatividade, etc., essas coisas todas não podem ser separadas entre sagrado e profano. Toda experiência belo é uma experiência da transcendência, quer dizer, é uma experiência sagrada. A Bia chegou aqui. Tá vendo aí como são as coisas? E aí, espaço para Bia.
Então, assim, de uns anos para cá, dentro mesmo da tradição protestante, comecei a conhecer uns autores que me fizeram tirar essas vendas, né? E perceber a experiência da beleza, a experiência da criatividade como um lugar potente de sacralidade. Então, de alguma maneira, isso é resultado de um processo de volta às origens, às minhas origens, mas agora Certo. a partir de outro chão, de um chão da tradição protestante, da tradição espiritual, e a partir daí também começou a surgir um projeto que nós chamamos de Espírito, Cultura e Fé, que é exatamente isso. Tentar produzir arte, consumir arte, sem necessidade de categorizar como sagrado e profano. Então, hoje eu consumo arte de uma maneira sagrada. Para mim, a arte é a experiência de Deus. No fundo, eu encontro Deus na esquina quando eu consumo arte, né? Perfeito. Perfeito. Eu encontro um desejo profundo de transcendência. Então, no teatro, na música, nas artes visuais, na poesia, na narrativa, na performance, essas experiências de arte, na literatura. Estou até com um texto aqui, de teologia em diálogo com a literatura, origem e tarefa da poética e da teologia. Então, assim, Pô, maravilha. quer dizer, hoje o meu consumo de arte é um consumo religioso nesse sentido. E para mim, todo poeta é religioso, de alguma forma. Todo escritor, todo artista, ele é Nossa, religioso. sensacional. Você abordou nessa resposta diversas perguntas que eu vou te fazer daqui a pouco e você vai ver que você abordou muito assim, mas eu queria voltar um pouquinho, porque você fala que em determinado momento você era um cara que era muito apegado ao cenário underground. Eu lembro que a gente até conversou sobre isso uma outra vez, já que você tinha uma banda e tal, e aí você, a partir do momento que você, digamos assim, faz um rito de passagem para o mundo protestante, você tem um choque de realidade, porque o mundo protestante, ele não só o mundo protestante, o mundo religioso, que faz essa cisão entre a arte secular e a arte sagrada, religiosa. Tem até o termo, né, para música, né, música do mundo e música gospel, né, tem essa Música bem claro, evangélica. assim, né, o que é a música do pecado e o louvor, né. E eu queria saber, você já falou um pouco dessa sua perspectiva, mas dentro da arte, eu separo muito a arte e a manifestação cultural. Eu acho que elas não são coisas iguais, mas eu acho que elas são coisas que caminham juntas. E a gente tem hoje no Brasil a principal manifestação cultural do gueto é o funk, né? Eu acho que isso é bem notório, assim. Eu queria saber, assim, como que você acha que a igreja, a igreja no sentido organização, ou como sentido nós também, nós sendo a igreja, qual é a sua visão que a gente deve ter sobre esse tipo de manifestação cultural? Como fazer as duas coisas conviverem? As pessoas que habitam tanto o espaço religioso, o espaço espiritual e o espaço mundano, onde tem manifestações culturais legítimas, como o funk, e que estão acontecendo aí, e fazem parte da vida de todo mundo, né? Há pouco, defenderam uma dissertação de mestrado, não sei se foi aqui em Vitória, que estuda exatamente a relação do funk, o funk e as igrejas evangélicas na periferia. Essa pesquisa está à disposição, você pode encontrar na internet e tal, e mostra exatamente isso, uma espécie de relação profunda entre a linguagem das músicas cantadas na igreja e a presença do funk e vice-versa. Quer dizer, para bem ou para mal, para ônus e para bônus, o Brasil tem se tornado um espaço evangélico. Segundo o Datafolha, nós temos 33% de evangélicos no Brasil hoje. É muita gente, é muita coisa. E a tradição evangélica, especialmente a tradição evangélica pentecostal e neopentecostal, elas estão nas periferias do país. Né? Elas alcançaram especialmente o que as igrejas mais tradicionais e católicas não fizeram com muita força, com muita eloquência. Então, a própria linguagem desse pentecostalismo, dessa religião popular evangélica, ela é uma linguagem que entra em uma relação circular com a cultura popular, do funk, do pagode, do samba. E, por sua vez, o samba e o funk, hora e outra, ecoam imaginários, conceitos, perspectivas, visão de mundo da tradição evangélica. Olha aí a música da Anitta, agora,
Meu Deus, esqueci o nome dela. Ah, o Pablo Vittar. Da funkeira? O Vittar. Ah, Pablo Vittar. Quer dizer, ele produziu uma música há pouco que é, na verdade, uma reprodução ipsis literis em termos de estética com os corinhos e as músicas evangélicas. Tem a mesma linguagem, a mesma coisa. Então, assim, é uma relação circular. Então, diferenciar hoje nos espaços populares e das periferias música evangélica, produção evangélica e música funk, samba, pagode, é muito difícil. As coisas estão muito... A cultura é assim, a cultura está o tempo todo numa relação circular. Mas, infelizmente, ou felizmente, não sei, é próprio da religião, ela, mesmo que ela tenha presença na sua identidade daquilo que não faz parte do espaço religioso, ela tem a tendência de negar, de demonizar. Então, claro que é muito comum mesmo você encontrar igrejas evangélicas que vão tratar essas expressões culturais ou essas expressões musicais como inautênticas, ilegítimas, ruins, especialmente por conta do corpo, né? O funk trabalha com a questão do corpo, a corporeidade. Sim, da sexualidade. Sexualidade. Isso para a tradição, essa linguagem de santidade que o mundo religioso, que o mundo evangélico tem, é meio que complicado de dar conta. Mas, assim, no fundo, esses dois espaços, esses dois discursos estão em diálogo o tempo todo. Então, uma leitura que eu faço agora, uma pergunta feita para mim, toda expressão cultural é legítima, toda expressão artística é legítima. E, de alguma maneira, veicula ideologia, ela tem a presença de visões de mundo, etc. A minha crítica, na verdade, é quando esse tipo de arte serve, por exemplo, para legitimação de misoginia, ou para fortalecimento de racismo, entende? Porque é possível. Claro. Tanto na música evangélica como em qualquer outra expressão cultural, artística, etc. Então, assim, essas expressões da arte, da música, do funk, do rap. Para mim, o gênero rap ele tem uma relação profunda com o gênero profecia. Quando você ouve um criolo, você ouve um Emicida, você ouve né, esse rap que é feito em São Paulo, etc., você tem a presença profunda de um gênero muito próximo, que é o gênero profecia. O que é a profecia? Esse discurso de crítica aos autoritarismos, a imposição da injustiça. Então, de alguma maneira, essas expressões das artes das periferias, né, dos espaços que não estão no centro, que estão nos lugares que, por vezes, o Estado não chega, e é a voz do povo onde o Estado não está, para mim isso é profundamente legítimo, como para mim é profético. Claro. Acho que você pontuou um ponto muito, muito legal, que é a eterna aparente contradição que existe na periferia, que geralmente são os espaços hoje mais religiosos e ao mesmo tempo são os espaços que produzem esse tipo de expressão cultural. Então, ele, ao mesmo tempo que ele produz o funk, ele é o funk, a pessoa que ouve funk tá na igreja direto, porque a igreja é até o estado dele, às vezes. A igreja é o lugar. É isso aí. Muitas vezes substitui o estado. Então, é uma aparente contradição que, na verdade, não é uma contradição, né? É porque a cultura é muito complexa. O sistema cultural é muito complexo. Não é? Essa coisa de cultura de cima, cultura de baixo, religião versus periferia. A dinâmica cultural ela é muito fluida. As coisas a gente fala isso nas ciências sociais, na antropologia cultural, nós chamamos isso de circularidade cultural. Na boca do pastor está a expressão do menino do funk, na boca do menino do funk Sim. está o texto bíblico. Quer dizer, a cultura é circular. Nós não somos fronteiras não permeáveis, entendeu? Nós somos fronteiras porosas. A cultura se dá assim. Então, você vai encontrar nesses microcosmos aí da periferia essas explosões textuais, né? Dos encontros e que gera um terceiro texto, sabe? Gera um terceiro sistema que não é nem evangélico e nem funk só, é as duas coisas em sincronia, entendeu? Sem a necessidade. E o mais interessante é que é sem a necessidade de fazer de
de criar um funk gospel, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou então de um sertanejo gospel. Não é essa a questão. A questão é que, na verdade, elas estão falando a mesma língua, apesar de É. espaços completamente diferentes, né? Não, ouça depois, Davi, o Pablo Vittar, essa música nova dele. Ouça, Uhum. Lu. Sabe aqueles encontros de pentecostais em que fala que Deus vai entrar com a vitória, que não sei o que lá mais, você vai ser mais que vencedor, etc. Sim. Cara, tá na música. Ouça depois. Quando você ouve o samba que é feito da década de 90 para cá, a linguagem do samba é a linguagem pentecostal, cara. Sim. Então, por mais que haja essa negação, de alguma forma, não é? Você nega o outro, e a igreja, o papel da religião, ela tem um lugar que é da religião. A religião ela tem o costume de criar espaços sagrados. É a religião que diferencia sagrado e profano. A modernidade achou que poderia eliminar isso, e não eliminou. Certo? Os caras que diziam que profetizavam o fim da religião se deram muito mal, como diz Rubem Alves, né? Na sepultura de Deus choveram vários outros deuses. Quer dizer, então esse triunfalismo da modernidade, isso não colou, nunca colou no Brasil, né? Essa modernidade, esse desencantamento do mundo, não colou nos morros do Rio de Janeiro, por exemplo. Que desencantamento do mundo, entende? Claro. Então, você percebe o quanto essa relação com a religião, a relação com o mundo evangélico, é muito potente e quase que impossível de ser separada assim com facilidade, né? Então, é muito superficial você dividir, por exemplo, a arte que é produzida nas periferias, essa arte aqui é própria da igreja, essa aqui é dos Do meninos. mundo. A coisa é muito fluida, é Concordo. muito circular, né? Mas lógico, o cara vai na igreja, ele vai dizer que isso é coisa do diabo, que não presta, naturalmente. Mas vai estar aqui usando a mesma linguagem, Sim. entendeu? Bebendo da mesma fonte. Né? Uai. Cara, É. a música da Pablo Vittar chega a ser engraçada. Levanta a mão pro alto e sente o rajadão no refrão. Você entendeu o que é isso? Isso, cara, qualquer um que estuda um pouquinho ou tem qualquer experiência com movimentos pentecostais entende o que ela está falando. Sim. Claro, claro. E é engraçado, né? Porque o Brasil, a gente. Essa mistura do profano e do sagrado, ela é a gênese do Brasil, né? É o DNA brasileiro, é o carnaval, né? Essa mistura tá na nossa gênese, né? É a Gente, escola. olha o carnaval deste ano, gente. Você tem uma escola de samba falando de Jesus. Exatamente, exatamente. Um monte de Nesse ponto que eu ia pastor, chegar. um monte de pastor. Desde sempre, as religiões de matriz africana estão presentes na linguagem, na estética das escolas de samba. Quer dizer, Sim. essa modernidade desencantada não colou, nunca vai colar no Brasil, cara. Não adianta. O que, Você tocou num ponto. o Desculpa, que perdão, pode falar. eu acho que é você tentar encontrar terceiras margens do rio, porque e aí você reconciliar as coisas, reconciliar religiosidade com a cultura. Porque eu vou te falar, cara, por vezes os agentes culturais são profundamente positivistas também. A academia, por exemplo, a academia que trabalha com arte costuma ser muito positivista. Eu Concordo sei com você 100%. porque hora e outra, tem que estar dialogando aí com o pessoal da pesquisa, do mundo acadêmico, tanto que discutem arte quanto discutem outras coisas das ciências humanas. Os caras tratam o Brasil como se o Brasil nunca tivesse religião. Meu irmão, você Uhum. não entende a cultura brasileira se você não entender a religião. Quem tem que ensinar de cultura brasileira para os pesquisadores da cultura brasileira, principalmente são os teólogos e cientistas da religião, cara. Nós temos, porque, querendo ou não, para o bem ou para o mal. Quer dizer, você não entende a política de 2018 se você não entender a religião. Cara, o presidente da República, ele segue 100%. os leis. Você está entendendo? Quer dizer, os caras falam em um juiz que tem que ser, lá no Supremo, terrivelmente evangélico. Aí os caras continuam nessa neura de negar o lugar da religião ou a presença da religião. Para que você possa dar conta de algum fenômeno, você precisa pelo menos admitir que ele existe e está aí. Parece Claro. que quem trabalha com arte, trabalha com ciências humanas, finge que não existe religião no Brasil, cara. Sim. É um positivismo inocente, bobo, entendeu?
até meio soberbo, né, de certa forma, né, a arte ela pode ter esse problema às vezes, né. Você Sim. tocou num ponto muito interessante, que é essa questão das religiões de matriz africana, cara, eu até te perguntar uma coisa sobre isso, que é as religiões de matriz africana, Umbanda, Candomblé, né, e outras, elas têm a parte da cultura e da religião muito conectada ainda. Eu vejo que na religião, por exemplo, no cristianismo, em qualquer matriz que você for, meio que teve uma cisão ali. Durante muito tempo, a Igreja Católica ela foi a principal financiadora da arte no mundo, de maneira geral. Não só da arte gospel, da arte mesmo, da arte mundana, secular. E que era uma arte religiosa, então era a mesma coisa, né? E aí, essas religiões de matriz africana, como elas são muito alheias a esse movimento ocidental, elas nunca separaram tanto. E hoje você consegue ver pessoas que são adeptas ao cristianismo, por exemplo, e que são admiradores da arte proveniente dessas matrizes, dessa questão da matriz africana. Como é que você vê isso? Você acha que é possível a pessoa habitar um espaço cristão e ao mesmo tempo gostar e consumir esse tipo de arte? Por exemplo, uma banda como, por exemplo, a Baiana System, que é uma banda que tem a religiosidade na matriz afro-brasileira, né, ela é super conectada. O axé é um movimento muito conectado com a religião com as religiões que estão presentes no Nordeste. Como que é isso? Assim, como é que a gente se o cara é cristão e ao mesmo tempo ele gosta dessa ideia de arte? Como é que você vê isso, cara? A gente tem que dar um passo atrás aqui, porque essa desconfiança com a literatura, com as narrativas, com a arte de matriz africana, ela, na verdade, representa um tipo de racismo religioso. A questão não é religiosa, a questão é racial, né? Então, você tem um racismo religioso. Quer dizer, eu posso contar uma história, uma narrativa de Hermes, mas tenho dificuldade em contar uma narrativa de Exu. Quer dizer, você tem um racismo religioso. Você tem as histórias das princesas nórdicas, que você conta sem problema nenhum, mas você não consegue contar as histórias das princesas africanas. Você tem os heróis escandinavos que, né, são na boca e nos livros infantis, mas você não encontra os heróis de matriz africana, os heróis africanos, os heróis Ubuntu e tal, Bantu, etc. Então, assim, antes disso, há um racismo religioso, antes mesmo de qualquer coisa. Então, enquanto expressão artística, qualquer cristão que goste de beleza, ele tem condições de consumir e se maravilhar com a expressão artística africana. Como não? Cara, o pentecostalismo, voltando ao pentecostalismo, ele tem a corporeidade africana. Os pais da igreja, os mais importantes, são africanos. Jesus era africano, pô. Certo. Então, quer dizer, o povo de Israel, segundo a narrativa bíblica, vem da África, né? Vem do Egito. Então, assim, as teologias mais importantes que modelaram a experiência cristã e modelam a experiência evangélica é de matriz africana, foram feitas por teólogos africanos. As igrejas africanas, a igreja etíope, talvez os documentos mais importantes do cânon cristão e judaico foram preservados no cristianismo etíope. Então, ou seja, consumir a arte de matriz africana não é possível, é uma necessidade histórica para o cristianismo. Agora, o que há no fundo, Davi, é o seguinte, cara, é um racismo religioso. A questão aqui não é religiosa, simplesmente, é racial. A questão a religião do negro é uma religião desqualificada para nós racistas, entende? Quer dizer, é um tipo de perversidade que está nas estruturas. O problema não está na arte, na beleza da produção africana. O problema está no nosso racismo. É esse o problema. Ou seja, a gente só questiona a contradição quando a gente está falando de religião, de arte
africana. Quando a gente está falando de mitologia de outros lugares, por exemplo, agora está muito em voga a questão dessas coisas das religiões, né, da Ásia, né, o hinduísmo, o budismo, que é debatível se é uma religião ou não, mas não existe essa contradição, né, do cristão consumir o budismo, mas existe uma contradição do cristão consumir a cultura que vem ali do berço religioso do candomblé, assim, né? Não são, tipo assim, claro que as religiões têm suas diferenças e fronteiras. Você não pode também ter diálogo sem alteridade, entendeu? A alteridade é um lugar necessário para o diálogo, para a convivência. Não é unificando tudo, tornando a mesma coisa, porque não é mesmo. A tradição africana tem as suas especificidades, a tradição medieval cristã tem as suas especificidades, tem a sua estética. O problema é quando eu acho que o renascimento ele é belo e a corporeidade africana é feia. Quer dizer, então aí que está o problema. O problema não são as especificidades, as fronteiras. O problema é exatamente achar que as minhas fronteiras são melhores. Eu sou pastor batista. Eu não sou um xamã de uma religião de mistério, mas eu posso muito bem consumir, ouvir, aprender com qualquer experiência religiosa de mistério. Eu não sou um pai de santo, eu sou um pastor pentecostal, batista com tradição pentecostal. Quer dizer, eu não preciso me tornar um membro da igreja, um membro de uma expressão religiosa do candomblé, para que eu aprenda com ele, para que a gente dialogue, para que a gente produza estética, para que a gente produza arte. Não preciso. Agora, eu não posso achar que eu sou o colonizador da arte, né? Essa ideia de colonização, isso aí a gente entendeu que é uma violência que precisamos superar. Então, assim, você pode ter uma colonização mesmo do belo. Uma expressão artística ser melhor, mais profundo que a outra. Você já tem isso na epistemologia, né, cara? Você tem um jeito de pensar que a gente acredita que o único jeito correto de pensar é a epistemologia do norte. Quer dizer, né? Aí você tem agora, com Boaventura de Souza Santos, uma galera que vai falar de uma epistemologia do sul, que tem a ver com o corpo, e a África é importante para essa epistemologia. Então, não só a arte, mas o sistema de conhecimento, o sistema de compreensão de mundo, desse grupo do sul global, já está mais do que claro que tem um lugar importante e igualitário nas expressões humanas. Então, a arte tem que vir a reboque disso aí. Então, eu, como cristão, como pastor, como batista, como qualquer tipo de expressão evangélica que tenha, eu não só tenho, não só devo, ou não só é possível, como para que a minha experiência seja mais rica, experiência de beleza, experiência do sagrado, é importante que eu conheça, que eu me aproxime, que eu dialogue, que eu aprenda com essas outras expressões artísticas, religiosas, etc. Perfeito, cara. Muito bom. Vamos falar aqui um pouquinho de... Eu sei que você é um grande fã de Carlos Nejar, né? E ele tem uma passagem interessante que fala sobre a Bíblia, não sei se você conhece ela, ele menciona assim: eu descobri a Bíblia, era uma leitura apaixonante para mim, sobretudo certas passagens poéticas. Essa visão profética que existe na Bíblia influenciou muito a minha poesia. Na minha poesia existe o lado visionário, e não deixo de ver poesia também com aquele sentido do antigo Vate. O poeta como Vate, como profeta, mas que lê o tempo, vê a época, testemunha a época e tenta se anteceder também a ela, vendo. E aí, eu acho assim que hoje ele faz essa conexão, na minha opinião, dessas duas, faz uma analogia entre o profeta e o poeta, né? Sendo que um vê o arrebatamento e o outro vê as mudanças da sociedade. E hoje o que a gente vê na sociedade é que a gente tem muito profeta e pouco poeta, né? É uma coisa que é até muito curiosa, assim, porque o mundo é a trívia, né? A rotina, e na verdade a gente fala muito mais do sagrado do que do nosso dia a dia. E eu queria te perguntar como é que você vê essa balança desregulada, assim, no sentido, uma pergunta mais metafórica, assim, da gente estar falando de... Hoje a gente apela muito para esse lado
religioso para explicar tudo, como você bem falou, o próprio presidente da República, ele é um coquetel perfeito de religião, né? Ele é católico, a esposa dele é evangélica, e ele quer eleger um ministro do STF terrivelmente evangélico, né? E por outro lado, a gente não tem a valorização não diria nem do poeta em si, mas daquelas pessoas que estão refletindo sobre a sociedade e gerando questionamentos, né? A gente tem a arte faz pensar, a poesia faz pensar, a crônica, o conto fazem pensar. O que você acha, assim, desse desbalanceamento, assim, que eu vejo, assim, ou se você concorda com isso também? Essa tua pergunta, Davi, assim, ela é um mundo num grão de areia, cara. É um mundo num grão de areia, porque ela é muita coisa. Vamos lá. É assim, primeiro, para a gente contextualizar a galera que vai estar vendo isso aqui, de alguma forma, quem é Carlos Nejar, né? Claro. A gente precisa apresentar. Eu visitei o Carlos Nejar ano passado. Eu tava num evento lá na PUC, do Rio, aí recebi um telefonema, vi Carlos Nejar, tomei até um susto. Pô, aí é bom, hein? Meu amigo Kenner, você tá aqui, cara? Eu falei, tô, Nejar. Vem aqui em casa, larguei o congresso, chamei um amigo que tava comigo na minha casa, na casa dele, aliás, fomos pra casa do Nejar. Eu tava subindo, fomos na casa do Carlos Nejar. Quando eu tava subindo o elevador, tinha uma moça lá, né? Eu falei assim, olha, você conhece, você sabe que aqui mora o Carlos Nejar? Ela, Carlos Nejar? Mentira. Não, eu estou falando do maior, o maior poeta vivo. Hoje, ele é considerado o poeta dos grandes, né? Da estirpe lá do Machado de Assis. Quer dizer, ele mora aqui. Aí a mulher foi subindo comigo. A mulher morava no mesmo andar do Carlos Nejar. Eu não sabia quem era. É um velhinho meio forte. Falei, esse velhinho meio forte, minha irmã, esse cara é um imortal. Seu Carlos, né? Seu Carlos. Cara da Academia Brasileira. Então, assim, isso tem responde um pouquinho da tua questão. Ou seja, a poesia, né? Você tem um poeta que foi elogiado por Saramago, mora na frente da tua casa e você não sabe. Que é o caso do Carlos Nejar. Então, o Carlos Nejar, ele é um Morou poeta... em Vitória durante muito tempo. Como é que é? Morou em Vitória durante muito tempo. Morou em Vitória aqui, morou em Guarapari, morou em Praia do Canto, morou aqui em morou aqui em Vila Velha. Então, o Carlos Nejar, ele é considerado fundador de uma estética, cara, simbolista, linguagem frases simbólicas, ou seja, usando imagens para formar uma oração. Ele é considerado hoje o último dos grandes poetas, né? O último dos grandes escritores. Tem uns caras que pesquisaram intensamente o Nejar, várias teses feitas em Nejar, cara, que vão dizer o seguinte, que ele é a presença da tradição e o rompimento. E esse cara da Academia Brasileira de Letras, ele já foi indicado ao Nobel de Literatura, pô. Foi indicado ao Nobel. Concorreu 2 anos seguidos. Esse aqui, dele é fantástico. Concorreu 2 anos seguidos o Prêmio Nobel de Literatura. Já ganhou várias honrarias em diversos lugares, em outras academias. Em Portugal, ovacionado. Ele me mostrou a carta que o Saramago escreveu para ele. O Nejar tem um texto sobre o poço, que o Saramago, numa conversa com ele, e em carta, disse que aquele poço mexeu com a visão poética dele. E logo depois, algum tempo depois, Saramago escreveu um ensaio sobre a cegueira. É possível que o ensaio sobre a cegueira do Saramago tenha ali a influência e a presença do Carlos Nejar, cara. Então, quer dizer, é desse cara. E esse cara é um pastor maranata. É um evangélico. É isso. Entendeu? Então, quer dizer, isso, disso que nós estamos falando. Aí, qualquer coisa que a gente fale vai ser agora. Essa semana a gente estava conversando, ele estava muito apreensivo, porque ele recebeu há uns anos uma espécie de golpe branco, sabe? Na academia, porque descobriram que ele era evangélico. Ele então recebeu, ele era o secretário da Academia Brasileira de Letras, teve um problema lá porque descobriram que ele era evangélico. Essa visão positivista, né? Da arte brasileira. Aí agora, esta semana saiu uma reportagem sobre ele na Veja,
apresentando como pastor. Quer dizer, Muito então curioso. a gente está falando de um cara que talvez aí você pense assim, então o cara faz poesia evangélica. Não, aí que eu quero entrar respondendo a tua questão. Porque o que o Nejar sempre fala, cara, a gente sempre conversa, eu tenho que gravar as coisas que o Nejar fala. Porque ele diz assim, ó, eu sou poeta, então eu sou domador das palavras. Ele diz, a palavra é transcendência. A palavra é criação. Então, o poeta, ele acaba se encontrando num lugar comum com o religioso por conta da palavra. A palavra ela tem um quê de transcendência, ela tem uma latência do divino. Independentemente de ser ou não religioso, você está no campo da sacralidade, do sagrado. O Nejar me falando o seguinte, que numa conversa com Clarice Lispector, aí o dia que ele me contou isso, ele falou assim, não, porque um dia Clarice, eu falei, mas qual Clarice, Nejar? Clarice Lispector. Ela disse assim, Nejar, há um negócio em você, há uma transcendência em você. Aí o Nejar respondeu para ela assim, há em você também, Clarice, só que você não identificou e não percebe, e eu já me reconciliei com isso. Quer dizer, então ele não é o poeta, Nejar, é o modelo do não apologeta, não é a poesia para defender a fé. E, inclusive, conversando, ele disse assim, ó, eu não sou apologeta, eu sou poeta, eu não defendo a fé, eu trato com a palavra, e a palavra, ela é divina. A palavra é a criação, a palavra é sagrada, a palavra é o lugar de encontro. Então, a palavra de luz sagrado e profano. Quer dizer, então, é a palavra o lugar onde Deus se dá. Não é à toa que na Bíblia, no Novo Testamento, enrológos, no princípio era a palavra. Quer dizer, no princípio é o verbo. Isso. Ou seja, a ficção do mundo é a palavra em latência e potência. Sem palavra, fora da palavra não há realidade. Entendeu? Fora da palavra não há existência. Deus cria na palavra. Deus fora da palavra não existe. Quer dizer, então o próprio Deus se submete à palavra. A palavra é divina. Então, se eu tenho alguém que lida com a palavra, é uma experiência religiosa. Então, aí, eu queria relativizar um pouquinho a sua fala, Davi, pelo seguinte: o profeta e o poeta vivem a mesma experiência, que é a experiência da palavra. Claro, como o próprio Nejar costuma reclamar, né? Esse império o império prosaico, quer dizer, a prosa, né? Da, que nega a narrativa. Mas Sim. eu acho que as narrativas, toda narrativa tem um quê de poesia. Todo discurso tem um quê de poesia. Concordo. Quer dizer, então, de alguma forma, o mundo é poeta, até o mundo mais prosaico, mais lógico, mais científico, mais conceitual, mais logocêntrico. O problema é que o logocêntrico é a palavra sem sabor, né? A poesia é a palavra com sabor. A metáfora é o sabor da palavra, mas usou a palavra a poesia, né? A narratividade é poesia, a crônica é poesia, a linguagem é poesia. Veja, você diz, tá quente, isso é metáfora. Tá quente pra caramba. Quer dizer, a linguagem mais cotidiana é metafórica. Como assim pra caramba, né? Esse aqui é um copo. Por que isso é um copo? É porque a expressão, o signo copo, quando aplicado gerando sentido para uma coisa, ele está ficcionalizando. Se eu chamasse isso aqui de árvore, entendeu? Quer dizer, chamar de copo já dá um sentido poético para isso que eu uso. Fora da poesia não há realidade. Então, os conceitos mais básicos são poéticos. Agora, existe aquele que se reconhece poeta e aprofunda isso. Então, no fundo, somos todos poetas. Nejar fala assim, somos todos barrocos, eu diria, somos todos poetas. Viver é poesia. Então, o que é o poeta, então? É alguém que descobriu isso e aprofunda. É a prática, né? É alguém que descobriu a metáfora, né? Alguém que descobriu o seu lugar da metáfora na realidade. Então, o poeta só é o cara... O poeta é o cara que saiu da caverna. Pô, perfeita. Quer Analogia dizer, perfeita.
Então, que descobriu que há uma potência na palavra. Então, assim, para mim, o Nejar é um modelo dessa diluição entre sagrado e profano. Por que ele é um modelo? Porque ele diz assim, ó, eu sou poeta. Então, quer dizer, por eu ser poeta, eu sou religioso. E por ser religioso, eu sou poeta. Aí um dia eu perguntei para ele assim, Nejar, me diga uma coisa, qual é a relação da sua experiência estática, porque ele é de uma matriz carismática, declaradamente. Por exemplo, ele me disse que um dos poemas mais importantes do Nejar, que está nesse livro aqui, ó, que é A Idade da Aurora, ele me disse que sonhou o poema numa revelação espiritual, sentou e escreveu. Ele falou assim, ó, eu não sei de onde veio esse poema. Ele me disse, ó, isso eu vi, eu tenho no meu celular, depois eu te mostrei aquele dia, ele lendo um poema, certo? Ele escreveu 100 poemas em 30 dias, no escuro, de lápis, e leu um deles para mim. Não há condição. Eu só acreditei que ele escreveu aquele poema numa noite, sem usar dicionário, sem ficar voltando, sem ficar refazendo, por uma razão, porque foi o Nejar que falou. Me pareceu uma experiência de psicografia, assim, pentecostal, entende? Quer dizer, então, aí eu perguntei para a Nejar, qual a relação da tua experiência estática para a sua experiência estética? Qual a relação dessas coisas? O que a sua experiência estática contribui na sua mão, na tua mão e no teu coração quando você escreve? Ele falou assim, meu filho, totalmente. Não sou eu que escrevo, é ele que escreve em mim. Eu entendi o que ele quis dizer. Ele está dizendo o seguinte, a palavra tem uma potência de sacralidade que está para além de mim mesmo. Né? Então, para mim, o poeta... Então, a experiência do poeta e a experiência do profeta são duas experiências muito próximas. A experiência estática e a experiência estética, até em termos conceituais, são muito próximas. Porque as duas experiências, elas transbordam a racionalidade, o racionalismo moderno. São intuitivas, são irrupções. O xamã que entra em transe e o poeta que tem intuições profundas da vida e do amor e da realidade, os dois estão numa esfera que é para além da esfera conceitual, para além da esfera logocêntrica, está na esfera religiosa. Sim. Está na esfera, da esfera racional. Claro. Exato. É uma outra racionalidade. Pensar com pensar com metáforas. Pede para um místico contar a sua experiência. Pede. Você vai ver que a linguagem vai chegando no limite, aí vem a glossolalia. Aí vem a linguagem espiritual. Aí vem os mantras. Por quê? Porque vai no limite da linguagem. Né? O limite da linguagem. E aí, no limite da linguagem, a mística transborda. Talvez, sim, eu não sou um poeta de profissão, né, cara? Eu gosto de ler poesia. Mas talvez o grande drama do poeta é exatamente a linguagem. Porque o que ele tem é muito grande, é muito maior do que ela pode fazer. Então ele fica ali, ele fica ali naquela crise com a linguagem. A experiência ela é maior do que a linguagem, entende? A poesia é maior do que a linguagem. O poeta é maior do que a poesia, né? Então a religião talvez seja o espaço poético mais potente, porque ela vai sair da linguagem. Ela vai para uma outra experiência. Ela vai para um outro nível, ela vai para outra fala. Então, imagina, cara, você tem que colocar em português a experiência da transcendência. Então, quem fez isso muito bem foi no limite. Quando você lê um Lima Barreto, sei lá, um Carlos Drummond de Andrade, um João Cabral de Melo Neto, um Machado, né? Quando você lê uma Cecília Meirelles, você percebe que eles vão no limite da linguagem, cara. Mas quando você lê um místico, João da Cruz, você percebe que os dois estão no mesmo lugar, mas parece que essa linguagem religiosa é uma linguagem... Jeremias diz assim, Senhor, eu pensei em não falar mais as tuas palavras,
mas foi como um fogo que ardesse no meu coração e eu não consegui me calar. Seduza-me, Senhor, e serei seduzido. Toma-me e serei tomado. Entende? Quer dizer, Pô, pura misericórdia. sensacional. Você está no mesmo espaço. Você está já, né, a busca da poesia. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá você encontrará os poemas em forma de dicionário. Aí no final, ele diz, a palavra diz para o poeta assim, trouxeste a chave? Quer dizer, entendeu? Então, são experiências muito próximas. A experiência religiosa, a experiência profética, a experiência poética, são lugares muito comuns. E a linguagem prosaica, né? A linguagem cronista, ou a linguagem, a narrativa, que tenta ser descrição exata do mundo, esse tipo de gênero tem também seu espaço poético, tem o seu nível poético, mas é um nível poético que a gente precisa de muito óculos para ver. Sim. Aí você diz, por que então o povo, por que a poesia então é tão descartável? Primeiro porque a poesia ela a poesia não é técnica, né, cara? A poesia não produz, né? Produz outra coisa. A poesia não dá capital. O capital é o capital simbólico que a poesia dá. A poesia ela não tem um projeto de fazer a engrenagem funcionar. Claro, claro. Então, assim, a poesia serve para quê? Não serve para nada, a não ser para aquilo que é mais importante, que é para a alma, entende? A poesia não serve para nada, aquilo que não é mais... a não ser para tudo, né? Exatamente. É isso aí, a poesia não serve para nada, serve para tudo. Perfeito, cara. Porra, que aula, Kenny. Porra, sensacional, cara. Eu concordo 100% com você. Acho que essa questão do limite das palavras, ela é muito significativa. As palavras, elas são limitadas, a transcrição da experiência, ela é limitada pela palavra, pela casca da palavra. E a partir dali a gente está falando da experiência religiosa, da experiência metafísica, da experiência irracional. Então, se a gente estiver falando de limites, no fundo a gente está falando da mesma coisa, só que em cortes metodológicos diferentes, né? Só isso. Tanto que o que a religião faz, cara? A religião canta. Aí que é a praga do protestantismo, me perdoe falar assim. Porque o protestantismo, ele não gosta de religião. Aí, por que o protestantismo não gosta de religião? Porque a secularização, essa enganação de secularização do mundo, é acabar com a narrativa, acabar com a metáfora, acabar com o símbolo, acabar... A primeira coisa que os protestantes fizeram? Acabar com o símbolo. Acabar com a palavra enquanto sacramento. Entendeu? Você chega numa igreja protestante, batista, você não sabe se você está entrando numa casa do seu vizinho ou num espaço religioso. Então, assim, mas a religião, ela é dança, ela é poesia. As partes mais importantes das religiões são cantadas. Ó, você chega para um africano e pede para um africano explicar alguma coisa. Ele vai cantar. E é uma cultura profundamente religiosa. Então, assim, o protestantismo ocidental, ele contribui, inclusive, para esse processo de secularização, né? Mas, no fundo, talvez aí esteja o grande mérito da pós-modernidade, ou pós-pensamento metafísico, né? É voltar para a poesia, né? Voltar para a religião, cara. Talvez. Voltar para a poesia é voltar para a religião. Talvez sim. Acho que a gente vai ter que observar agora qual vai ser esse movimento que vai ser feito. Com caras como você patrocinam esse tipo de iniciativa, mas até onde a gente não vai viver nessa constante colisão entre os dois mundos e até onde isso não é interessante para alguém, né? Eu não tô falando dessa religião prosaica, não. Tô falando da religião poética. Certo. Perfeito. Agora, depois que a gente adentrou aí, desceu muitos andares nessa escada aí, a gente está aí com quase 1 hora de entrevista e a gente tenta limitar sempre mais ou menos 1 hora. Então eu vou te perguntar algumas coisas um pouco mais leves daqui para frente, se você estiver de acordo. E para a gente poder daqui a pouco já ir encerrando, eu sei que você é um cara você até falou disso no começo, que teve essa questão da sua banda de hardcore quando você era jovem.
e ainda é um cara fã de bandas tipo Dead Fish, daqui do estado, né? Eu sei que você gosta. Agora, gosto de ouvir agora. Na época eu não gostava, não. Ah, é? Será? Fã não. Fã não, eu gosto. Tá Na certo, tá época, certo. porque é o seguinte, claro, quem ouvir isso aqui, conhecer o movimento hardcore da década de 90, aqui em Vitória, Espírito Santo, era o seguinte, tinha os caras que gostavam de hardcore melódico e os caras que gostavam de hardcore tosqueira. Até nisso a religião me ajudou, eu comecei a gostar de melódico, Max PX, Comida de velho. NXPX é muito bom. Dead Fish, esses caras a gente via como melódico, então não gostava e tal. Mas Entendi. hoje, por exemplo, depois que eu me tornei religioso, eu comecei a gostar também de Dead Fish, especialmente por conta das críticas, especialmente pela postura dele agora, né? Sim. Ele era muito anarquista, Dead Fish era ainda muito mais de esquerda, então, de alguma forma, na época eu não gostava muito, agora eu gosto. Certo, muito bom. Acho que eles são um pessoal muito bacana. Eu ia te perguntar justamente isso. Se tem algum artista capixaba hoje que você acha que está fazendo um trabalho bacana, que é maneiro, que você destaca, assim, não só no cenário musical, mas no cenário, em qualquer tipo de manifestação, de expressão artística aí, que você queria recomendar para a galera, alguma coisa assim. Cara, é tanta gente. E a maioria desses caras não são. Ó, um bom aí, o Lucas, ó. Lucas é top. O Lucas tem feito. Vale não. Vale não. Sim, no cenário nacional que tem se destacado, o Dead Fish é um grupo que tem, especialmente pela sua visão política. Eu gosto muito também. Cara, agora eu esqueci o nome dele. Eu fui numa exposição artística dele, cara. Agora eu esqueci o nome. Eu gostei, eu costumo acompanhá-lo, só que eu acabei esquecendo o nome dele. E ele trabalha muito com uma arte futurista. Cara, aqui do estado? Plástico. Lucas, você falou alguma coisa? Artista plástico? Quem sumiu, né? Eu sumi aqui. Voltou. Eu acho assim, pensando em música, o Rodrigo, aquele cara que tem feito uma coisa muito bacana também, né? O nome dele, aquele músico, nós acompanhamos aquele dia lá. Qual, Lucas? Rodrigo? O André? Cara, sumiu o nome da minha cabeça agora, vê? Não tô lembrado. Acho que a gente passou junto o show do Dead Fish aquele dia, mas não me lembro dos outros. O Irineu Ribeiro é um cara bom, eu gosto. Que trabalha com arte sagrada também, né? Acho que, bom, agora aqui me vem esses nomes só. Tá tranquilo. Então, vamos fechar. Vou pedir para você falar, então, recomendar aí pra galera um livro que você acha que vale a pena a galera sair daqui e ler, que resume mais ou menos isso, esse papo que a gente bateu aqui, ou pelo menos dar uma ideia pra galera começar a entender essa relação entre o sagrado e o profano aí, se você puder passar pra gente. Eu vou recomendar Beleza, dois. tranquilo. Um para literatura. Ótimo. E um para música. Maravilha. Um é Teologia e MPB. Teologia e MPB. Do Calvani. Teologia e MPB do Calvani. Vou colocar depois para do Carlos Eduardo Calvani, né? Isso. Beleza. E o outro, esse texto aqui do Alex Vilas Boas, também é muito bom. Ele vai dialogar exatamente isso. Vai fazer esse diálogo. Teologia em diálogo com a literatura. Origem e tarefa poética da literatura. Maravilha. Teologia em diálogo com a literatura. Origem e tarefa poética da teologia. Maravilha, do Alex Vilas Boas. Show de bola aqui, né? Alex Vilas Boas.
acho que é isso. Conta pra galera aí como é que vai ter o próximo Espiricultura Share, porque pode ser, você falou um pouquinho. Com esse caos que está o mundo aí, né? Com esse caos que está o mundo, se rolar, vai ter que rolar assim online, né? Nós estamos pensando em Entendi. fazer online, né? Fazer de maneira... Lives. Hã? Fazer lives. Lives e tal. Assim, tinham marcado para agora, seria em maio, né? Só que aí rolou esse problema todo e não deu. E seria uma coisa muito bacana, seria sobre o Chico Buarque e tal, né? Pô, sensacional. Grande Chico. Deixa eu até apresentar aqui um livro aqui também. Esse aqui também é legal. E esse aqui eu contribuo com um capítulo, que é Cultura, Religião e Sociedade em Chico Buarque de Holanda. Pô, que bacana, cara. Isso aí eu quero, hein? Eu tenho aqui... Prefácio de Leonardo Boff. Aí sim. Leonardo Boff faz o prefácio. Muito bom. É uma série de autores, cara, tem muita gente da teologia. Aí o meu capítulo é sobre filho do medo, a raiva é a mãe da covardia, que é desse CD novo dele, Caravana, né? Poieses e profecia em As Caravanas. Bom, esse aqui também é legal, porque é uma série de análises, assim, de vários teólogos e gente que trabalha com espiritualidade e religião, analisando supostamente músicas de um cara que é visto como ateu, né? Certo. Sim. Quer dizer, esse lugar aqui também é legal. E seria sobre ele, seria sobre Chico Buarque, a gente ia lançar esse livro, não rolou. A gente está pensando agora, durante esse período de quarentena, organizarmos um evento aqui nesse espaço online que seja uma espécie de festival, né, Lucas? Que possa conectar lives, assim, discussões, tipo essa aqui, e as salas. E não temos data ainda. Show. A gente, inclusive, eu quero te convidar a nos ajudar nisso aí. Claro. Junto com esse projeto teu aí, esse projeto Fábrica Fantasma, você falou? Cidade Fantasma. Cidade Fantasma. Quer dizer, né, eu acho que em parceria com a gente, para que isso role ainda nesse tempo, né? Aqui agora, nesse período de quarentena. Né? Maravilha, nesses tempos caóticos, né? É isso. Pra galera que vai ouvir aí, quem não sabe, o Espírito Cultura e Fé é um projeto do Kenner e de outras pessoas envolvidas, o Lucas também está envolvido, onde eles fazem essa interseção entre o sagrado e a arte. E, já tiveram 2 edições, né, Kenner? E foi, sensacional. As 2 foram no Dia da Fé, né, no Espírito Jazz. Tivemos umas 3 lá, né? Quer ver? Teve uma no Espaço Avalanche também, no centro já, se eu não me engano. Teve no Espaço Avalanche. Aquela foi sensacional, cara. Pô, foi muito maneira aquela. É isso. E é isso aí, a gente tá. Quando vocês marcarem esse evento, eu tô aí disposto a ajudar, e quando vocês marcarem também me fala que eu divulgo no nosso perfil e a gente vai potencializando esse ambiente aí, com certeza, sem dúvidas. Sim, eu acho que a ideia é exatamente organizarmos um espaço que possa conjugar aí uma série de movimentos que se preocupem com esse tipo de com esse tipo de fenômeno, de manifestação, né, da arte, da sacralidade aqui em espaços capixabas. Né? Maravilha. Lucas, você quer falar alguma coisa? Você ficou calado aí, cara? Quer tocar um som? Vou tocar uma música para finalizar. Vambora, vai, cai dentro. Tá me ouvindo? Estamos. Estamos te ouvindo. Tem dias que a gente se sente como quem partiu, morreu. A gente estampou de repente. Foi muito então que cresceu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino andar. Mas eis que chega a roda viva, carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda mundo, roda peão.
tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há. Mas eis que chega a roda viva, carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda mundo, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. A roda da saia mulata não quer mais rodar, não sou, não posso fazer serenata. A roda de samba acabou, a gente toma a iniciativa, viola na rua cantar. Mas eis que chega a roda viva, carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, as voltas do meu coração. O samba, viola, roseira, um dia a fogueira queimou. Foi por ilusão passageira que a brisa primeira levou. Que a saudade cativa faz força pro tempo parar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a saudade pra lá. Eu procurei aqui, Davi, naquela... Muito bom, Lucão. TT Rocha. TT Rocha. Isso aí. Trabalha, não conheço ela. Trabalha com questões da corporeidade e tal. Eu fui, vi, eu gostei muito, comecei a acompanhá-la, assim, mas eu acabei esquecendo o nome mesmo, TT Rocha. Pô, muito show. Eu vou colocar embaixo da matéria, eu vou colocar o nome de todas as indicações, dos livros, dos artistas. E é isso aí. Kenner, te agradeço imensamente, cara, por conversar com a gente. Você é um cara que eu admiro bastante. Vamos ajudar nesse projeto aí. E espero que a galera tenha gostado também, porque eu acho que foram assuntos sensacionais para começar essa nova série, que é o Cidade Entrevista. Assim que sair também, eu vou te avisar para a gente fazer uma divulgação maneira. E estamos abertos para você colaborar sempre conosco, beleza? Lucas, legal. Muito obrigado também, cara. Você é nota 1000 aí, sensacional o som. E para quem gosta de Roda Viva, do Chico Buarque, né? Recomendo também dar uma olhada também em Roda Morta, do Sérgio Sampaio, que é uma música sensacional que ele escreveu e também faz essa conexão aí. Então é isso, galera. Muito obrigado. Um abraço para vocês, um bom final de domingo de Páscoa. Valeu, gente. Parei